Aê! Pix! Fala aí, beleza? Hoje nesse vídeo aqui eu vou falar sobre foco, tá? Para mim é um dos assuntos mais importantes da fotografia, porque o foco, se você erra, a tua foto vai para o lixo, tá? Até porque não tem uma forma de você recuperar a nitidez da tua foto se ela ficou fora de foco no momento que você fez o clique. Coisas como um erro de exposição, né, uma foto mais clara ou mais escura, um erro de balanço de branco, ainda passa, até porque você pode, numa pós-produção, dar uma melhorada na tua imagem. Agora, foco não tem como, tá? Foco ou você acerta ou você joga a sua imagem fora. Mas antes de começar aí a falar sobre foco, eu queria falar para você que todos os nossos cursos agora, nesse mês de setembro, até o dia 30 de setembro de 2015, eles vão estar a um preço de R$50, tá? Vou deixar o link aí na descrição, só para você ir lá conhecer. São cursos que têm um conteúdo bem extenso, tá? Tem bastante coisa para você aprender e convenhamos que R$50 aí é quase que um preço de custo desses cursos, tá ok? Então dá uma olhada lá, o link vai estar na descrição e se você gostar, se você curtir, faz lá o curso, que lá a gente dá todo o suporte para você, beleza? Então, eu resolvi dividir esse vídeo, esse conteúdo, em dois vídeos. Nesse primeiro eu vou falar sobre foco automático e no segundo sobre foco manual. O que é, quais são as características e quanto mais ou menos a gente tem que usar ou um ou outro tipo de foco. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer para usar o foco automático é ligar esse foco. Nas câmeras, tá? Nas lentes, tem uma chavezinha. Na Canon tem um A, que é foco automático, e um M, que é o foco manual. E na na Nikon é o M/A, que é o foco automático, e o M, que é o foco manual. Em todas as Canon, essa chavezinha está na lente. Tá? Na Nikon, algumas delas vão estar no corpo da câmera. Mas é a mesma coisa, é a mesma siglazinha para o automático. Tá? Então, você ligando isso, a segunda coisa que a gente tem que fazer é regular a dioptria da câmera. Então, o que é dioptria? É você regular o visor óptico, né, por onde você olha, para o seu olho. Então, você vai pressionar pela metade o botão, aponta a câmera para algum lugar, pressiona o botão pela metade e os numerozinhos e umas letras vão acender na parte de baixo de onde você está olhando. Eles são abertura, velocidade, ISO, enfim, uma série de informações das configurações da tua câmera. Se esses números, essas letras estiverem fora de foco para você, você vai num disquinho que tem ali em cima do visor óptico e gira ele para um lado e para o outro, até que esses números fiquem nítidos para você. E assim você vai estar regulando ali o teu visor para o teu olho. Só preste atenção, obviamente, que se você usa óculos e fotografa de óculos, regula usando óculos, porque senão vai ficar fora de foco de qualquer forma. Como é que a câmera, né, ela faz para enxergar, para fazer o foco? Quando você pressiona o botão pela metade, ela vai ativar o motor e vai procurar o foco. Tá? Ela faz isso através de uns pontos de foco e a procura de um contraste. Ela tem que ter uma área de contraste para poder fazer o foco. Então, se você vai fazer esse foco em uma parede branca, por exemplo, ou preta, ou um ambiente completamente azul, alguma coisa assim, pode ser que ela tenha dificuldade de fazer o foco. Então, é bom você procurar áreas de contraste. Quando a câmera encontrar o foco, ela vai travar, vai emitir um bip, tá? Que geralmente eu desligo, porque eu acho muito chato. E também, dentro do visor óptico, vai aparecer uma bolinha verde. Essa bolinha verde quer dizer que o foco está travado, que ela encontrou o foco. Quando ela encontrou o foco, você aperta o botão mais fundo, que aí você vai fazer o disparo. Tá? Essa forma de focar, você pode usar isso em Cybershot, né? Em câmera compacta, Super Zoom, Mirrorless, DSLR, todas elas, pelo menos as mais atuais, elas funcionam dessa forma. Tá? Então muita gente que reclama aí, pô, a minha câmera demora para fazer o foco, é porque aperta o botão todo direto, e aí a câmera procura o foco e depois ela faz a foto. Então é melhor que você pressione pela metade, faça o foco e depois pressione o resto do botão para fazer a foto. Então esses pontos que a gente tem, né, de foco, as câmeras de entrada, as câmeras mais básicas, elas geralmente têm menos pontos de foco.
Em geral aí uns 9, 11 pontos, enquanto as câmeras mais avançadas elas têm muito mais, tem mais de 50 pontos de foco até, enfim, tem câmeras aí com muitos pontos de foco. Mas esses 9, 11 já são mais do que suficientes para a gente fazer a maior parte das fotos, ou todas as fotos que a gente quiser, tá? Porque cada vez mais esse autofoco da câmera ele está mais preciso e ele está mais rápido. Se você nunca mexeu nesses pontos de foco, provavelmente todos eles vão estar ativos. Para saber quais que estão ativos na tua câmera, você olha pelo visor óptico, pressiona o botão pela metade e os pontinhos vão piscar lá dentro do visor. E aí você vai saber quais estão ativos. Se você nunca mexeu, todos eles vão estar ativos. Em algumas situações pode ser que todos os focos estarem ativos, todos os pontos de foco estarem ativos, pode não ser muito bom, porque a câmera, se você tem na sua composição vários planos, né, tem objetos em planos diferentes, a câmera pode entender que o objeto que está ali mais atrás é o teu ponto de foco e aí fazer o foco lá e não necessariamente no objeto que você quer fazer. Então, por exemplo, nessa composição que eu fiz aqui do vídeo, eu estou um pouco mais para o lado, né? A câmera poderia entender que ela deveria focar aqui no meu monitor e não em mim. Para evitar isso, a gente pode configurar para que ela tenha esse ponto daqui, tá, como ponto de foco. E aí ela vai saber que ela vai ter que fazer foco em mim e não lá no monitor. Geralmente tem uns botões dedicados, tá, nas câmeras para você fazer essa alteração de forma mais rápida. Só que mesmo assim, vamos dizer que não é uma coisa muito prática, né? A gente precisa de agilidade na hora que estiver fazendo as fotos. E, além de configurar pelo menos velocidade do obturador e abertura de diafragma, ainda ter que configurar qual ponto de foco que eu vou ter na minha câmera, isso não é legal. Então, geralmente, eu e maior parte dos fotógrafos que eu conheço, a gente escolhe um ponto de foco só, que é o ponto de foco central. E aí utiliza uma técnica que se chama de recomposição. Tá? Você vai escolher, então, o ponto de foco do meio, que, como eu disse, é o mais sensível, é o mais rápido, e a gente vai ter maior precisão na hora de fazer o nosso foco. Você vai apontar esse centro para o objeto que você queira focar, pressiona o botão disparo pela metade, segura ele assim, recompõe a tua imagem e aí aperta o botão até o final. Inicialmente, isso daí pode ser um pouco complexo, né? Até acostumar o dedo pode ser um pouquinho chato, às vezes você pode fazer o disparo sem querer, mas vale muito a pena porque é uma forma super rápida de você focar e super precisa também, né? Nesse caso daqui, por exemplo, né, quando você está fazendo retrato, geralmente você quer focar bem os olhos, né? Essa área aqui dos olhos tem que ficar bem nítida. Então você aponta esse pontinho aqui para o meio dos olhos, dá meia pressão, recompõe para ficar uma foto mais bem harmonizada, mais dinâmica, e depois pressiona o botão até o final, que assim você vai fazer a foto. Outra coisa que a gente pode configurar na nossa câmera são os modos de foco. Geralmente existem 3 tipos. Eles podem estar aí na tua câmera com nomes diferentes, mas eles fazem basicamente a mesma coisa. Então o primeiro modo, que é o modo que vem configurado na tua câmera, é o que a Canon chama de One Shot e a Nikon chama de AFS, tá? De Single. Ou seja, é para você fazer uma foto por vez. Você vai apontar a tua câmera para o objeto, dar meia pressão no botão para fazer o foco e disparar. Se você quiser fazer outra foto, você vai ter que fazer a mesma coisa. Meia pressão apontando para o objeto e depois que o foco estiver travado, você dispara. Tá? Isso aí para fotos de objetos parados, por exemplo, é o modo que eu tiro foto aí quase que o tempo todo, né? Então, objetos estáticos, a gente utiliza esse tipo de foco, esse modo de foco, né? Se o seu objeto estiver em movimento, por exemplo, criança, você trabalha com evento, festa de criança, um casamento numa hora mais agitada, ou então com esportes, por exemplo, né? Qualquer coisa que esteja se movimentando na frente da tua câmera, ou que, no caso, você esteja em movimento também, a gente pode usar o segundo modo de focagem, que a Canon ela chama de AI-servo e a Nikon chama de AFC, tá? De contínuo, foco contínuo. Ou seja, se uma pessoa estiver, por exemplo, se movimentando em direção à câmera, você vai pressionar o botão e sair fazendo disparo. Você pode sair disparando que a câmera ela vai se preocupar com essa movimentação e vai sempre estar focando no objeto.
A mesma coisa se você movimentar, né, fizer um pan da tua câmera seguindo alguém que está correndo, qualquer coisa do tipo, qualquer objeto em movimentação, então você coloca nesse modo que a câmera vai se preocupar em acompanhar esse objeto, a traquear esse objeto para manter ele sempre em foco. Terceira opção é uma opção que quase ninguém usa, todo mundo execra essa opção, tá? Que é a opção que junta os dois modos. Então a câmera ela vai escolher quando ela vai manter o foco de one shot, né, de uma foto só, e quando ela vai traquear o objeto, quando que ela vai fazer o foco contínuo, tá? A Canon chama isso de AI Focus e a Nikon chama de AFA, tá? De autoservo. Quase ninguém usa isso, tá? A câmera erra, então a possibilidade de você errar o foco é muito grande com isso. Então prefira sempre os dois outros modos. Uma outra coisa que também pode atrapalhar você na hora do foco é a distância que você está do objeto, né? Além do contraste que você precisa na tua imagem para conseguir que a câmera encontre o foco, você também tem um númerozinho, tá? Aqui na Canon aparece escrito assim, na lateral da lente, macro e um númerozinho, tá? Em pés e em metros. Na Nikon aparece uma florzinha, se não me engano, e tem essa mesma numeração do lado. Então, você tem lá macro, no caso da Canon, por exemplo, 0.30 m, ou seja, 0.30 metros. O foco mínimo que você vai conseguir fazer com a tua lente é a 30 centímetros do teu objeto, tá? Então isso é extremamente importante. Você chega muito perto, você não vai conseguir fazer o foco se você estiver mais perto do que, nesse caso, por exemplo, esses 30 centímetros, tá? Então preste atenção nisso. Só tem uma coisa, esses 30 centímetros, eles não são da ponta da tua lente não, tá? Tem uma marcaçãozinha no corpo da tua câmera, que geralmente está em cima do corpo, assim perto do flash, alguma coisa, que é uma bolinha com um risco. Isso daí está indicando aonde está o seu sensor. E essa distância é desse sensor. Então você precisa medir, por exemplo, nesse caso 0.30 metros, né, 30 centímetros, exatamente mais ou menos ali do meio do corpo da tua câmera. A última coisa é que se você estiver fazendo esse foco pelo Live View, né, ou seja, pelo teu monitor de LCD, aí ele vai mudar um pouquinho. Ele vai aparecer um quadradinho, né, um retângulo no meio da tua imagem e um botãozinho direcional, né, com aquelas setinhas direcionais que você tem atrás do corpo da tua câmera, você pode ir movimentando esse quadradinho para cima, para baixo, para os lados, e ali você vai colocar esse quadradinho em cima da área que você quer fazer o foco, tá? Então você vai lá, por exemplo, aqui no caso, eu colocaria aqui na frente do meu rosto, pressionaria o botão pela metade para fazer o foco e depois faria o disparo, beleza? Qualquer dúvida, coloca aqui, vai lá no Facebook também, tá? Compartilha, curte aí esse vídeo e não esquece lá dos nossos cursos, tá? Esse mês agora é o mês de aproveitar aí para fazer uns cursos bem bacanas, beleza? É isso então, um grande abraço e até o próximo vídeo.